complicado. E a gente teve mais uma semana de muita volatilidade nas bolsas, principalmente depois do Irã decidir jogar um balde de água fria no mercado e fechar de novo o Estreito de Hormuz, paralisando o transporte de 1/5 do petróleo produzido no mundo. A gente vai falar também dos impactos dessa decisão aqui para o Brasil, para os Estados Unidos e para todos os outros países do planeta, né? Porque essa é uma decisão que impacta todo mundo. Mas primeiro a gente vai precisar entender o que aconteceu nesses últimos dias que acabou derrubando essa decisão, então, que tinha liberado o Estreito aí lá ele e deixado todo mundo felizão, achando que o pior desse conflito no Oriente Médio já tinha passado. O fato é que a liberação do Irã, que tinha acontecido logo depois de um cessar-fogo de Israel no Líbano, durou menos de 24 horas, porque os Estados Unidos não baixaram a guarda e mantiveram o bloqueio dos navios iranianos na região, o que foi visto pelo Irã como uma quebra do acordo e um ato de guerra. E aí a consequência foi uma escalada no conflito aí com o Irã, colocando mais minas navais no estreito, o Trump mandando a Marinha Americana atirar e matar os barcos que estivessem colocando essas armadilhas no mar. Lembrando que só esse trabalho de limpeza das minas pode demorar até 6 meses. E o que aconteceu foi que os Estados Unidos aumentaram a presença militar no Golfo Pérsico e as petroleiras acabaram parando aí de usar a rota. Na sexta-feira tinha dezenas de barcos aí literalmente estacionados no meio do mar, com 20 mil tripulantes com medo de atravessar o estreito ali de Hormuz. É claro que a reação do mercado foi imediata. O barril do petróleo, que tinha caído para $86, ele voltou a disparar ao longo da semana e passou dos $100 e fez a nossa bolsa cair forte. Mesmo com a Petrobras, que hoje representa 13% de todas as ações que compõem o índice Bovespa, né? Ou seja, quando a Petrobras sobe, significa que 13% de todo o índice está subindo. Mesmo assim, ela subindo 4% nesses últimos 5 pregões, a gente ainda teve o índice caindo, porque o impacto para as outras empresas é negativo. O Irã diz que a situação pode piorar, porque eles não vão aceitar perder o controle do Estreito de Hormuz ali, e até chegaram a falar que um possível acordo com os Estados Unidos estaria descartado. Não dá para levar muito a sério isso também, porque tinham dito da outra vez e acabaram fechando o acordo, né? Então, eu acho que o Irã também não aguenta muito mais essa situação. Assim como o mundo não está aguentando, o Irã também está com dificuldade. Mas depois, o Paquistão confirmou que ia encabeçar uma nova rodada de negociação nesse fim de semana. Lembrando que na quinta-feira, o Donald Trump anunciou a prorrogação do cessar-fogo com o Irã e também do cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Esse movimento do Paquistão acabou sendo bem recebido pelo mercado, com as bolsas americanas se recuperando um pouquinho na sexta-feira. Mas até a gravação desse vídeo, não tinha nada decidido ainda. Lembrando que a gente está gravando aqui num fuso horário todo torto, mas para você aí é 4h20 da madrugada. Então a União Europeia também estava muito preocupada, falando que o Estreito de Hormuz fechado ali pode trazer consequências catastróficas para a economia, né? E já estavam até sugerindo participar do processo de abertura também. Por lá, né, já teve companhia aérea cancelando mais de 20 mil voos, porque os estoques de querosene de aviação já estão no final. A gasolina está no maior valor dos últimos 3 anos. Isso fez a França e o Reino Unido liderarem aí uma tentativa de fazer pressão contra o Irã, prometendo um esforço conjunto de vários países aí para liberar a passagem dos navios, nem que seja pela força. E é bom lembrar que isso tudo está custando muito caro para os Estados Unidos, porque a falta de apoio na guerra fez o Trump tretar com os europeus e lá no mercado interno a inflação já está batendo forte. Para vocês terem uma ideia, o galão de gasolina, que tem menos de 4 litros, já passou de $4. É o maior preço desde 2022. E o pior para o governo é que 77% da população estão culpando o Trump ali, que está tendo os piores índices de aprovação desde o início do mandato. Lembrando que o Trump tem que disputar as eleições de middle term lá nos Estados Unidos, que são as eleições que vão ajudar a eleger o Congresso. E muita gente está dizendo que o Donald Trump pode acabar perdendo essas eleições ali, né? Então a coisa está muito complicada por lá. O governo também está tendo que lidar por lá com a devolução para os empresários americanos dos impostos que foram cobrados a mais durante o tarifaço, depois daquela decisão da Justiça dos Estados Unidos que derrubou as tarifas por considerar que elas foram ilegais. Ou seja, além de ter que devolver mais de 160 bilhões de dólares, o governo vai ter que lidar com a possível inflação generalizada nos Estados Unidos, caso eles mantenham essa queda de braço ali com o Irã. E o petróleo é o maior, mas não é o único problema. A gente também já está vendo uma queda no fornecimento de fertilizantes. Isso causa aumento nos custos agrícolas ali, que acaba causando a tão temida inflação de alimentos, que é onde qualquer político, né, acaba perdendo muito voto ali, porque o eleitor sente literalmente no estômago, né, o aumento dos preços. Isso aqui é muito complicado, tá? Mas tem outro problema que ninguém tá vendo, mas que pode prejudicar muita população, que é essa notícia aqui. O maior produtor de camisinhas do mundo, que produz 5 bilhões de preservativos por ano, pode subir os preços em até 30% por causa da guerra no Irã. Mas ninguém usa camisinha mais hoje em dia. Aí já é demais também aumentar o preço das camisinhas. Claro que usa, pessoal. Não usa nada, essa nova geração aí nem transa e também não usa camisinha. De onde você tirou isso? Dados? Tem dado em casa? Tem bastante.
Vindo um pouco aqui para o Brasil, ou indo lá para o Brasil, não sei como é que fala, né, nesse momento atual, o mercado está olhando aqui com muita preocupação essa situação no Oriente Médio. O governo mandou para o Congresso um projeto de lei que permite a redução de impostos sobre combustíveis sempre que tiver um aumento extraordinário na arrecadação de impostos com o petróleo. E foi um jeito encontrado aí pela equipe econômica para tentar segurar o preço dos combustíveis. Lembrando que só na gasolina quase 50 centavos aí por litro são tributos federais. O diesel e o biodiesel já estão desonerados, né, temporariamente, mas tem uma estimativa do Ministério do Planejamento mostrando que cada redução de 10 centavos no imposto da gasolina tem um impacto anual de 800 milhões de reais para os cofres públicos. Nossa, o governo arrecada muito, né, com gasolina, é chocante. Quase R$1 bilhão com 10 centavos. E aí a gente já tem duas grandes questões aqui. A primeira é que o Lula está em ano eleitoral, naquela saga de achar mais dinheiro para tentar fechar as contas. Inclusive, uma curiosidade é que aquela taxação de 10% dos dividendos para quem ganha mais de R$50 mil por mês, que o governo aprovou no ano passado para compensar a perda de arrecadação com a isenção de IR de até 5 mil, essa taxação não tem surtido efeito nenhum. Os chamados super ricos deram um jeito de antecipar aí os dividendos ainda no ano passado. E até agora o governo só viu 150 milhões nos primeiros 2 meses desse ano. Valor muito, mas muito abaixo do projetado aí, que era arrecadar 30 bilhões de reais em todo o ano de 2026.